Bom dia, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos nos pôr de pé. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Vamos lá. Ah, como é bom. Como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Porque fomos libertados, estamos firmes para propósito, avançando na batalha com gratidão. Vamos lá. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançamos na batalha com gratidão. Vamos lá. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom. Ah, como é bom Vivermos unidos, animados como os irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançamos na batalha com gratidão. Ah, porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançamos na batalha com gratidão. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. ah, como é bom ser parte da Família de Deus. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Vamos nos animar, nos animar. Viemos aqui para adorar o nosso Deus. Conhece essa, né? Vamos lá. Perto quero estar, junto aos seus pés. por prazer maior. Não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. não sou apenas Servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As mulheres. perto quero estar, junto ao
os homens, tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparar com o que ganhei. Apenas servo, teu amigo me tornei. Lá. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Já se vê a luz de um novo dia, é a terra nova que o Senhor nos prometeu. O mundo sem fé, sem amor, sem esperança, nos espera ansioso para ver a libertação, Senhor. Vem guiar-nos na batalha, Senhor. Vem guiar-nos na batalha. Triunfo na batalha no final. A fé renascerá. Assim Deus vê. Sim, Deus vê seu povo prestando braços com braço até o novo amanhecer. Em nossos corações ações de esperança, mas tua é a glória e o louvor, E teu é o poder, Senhor. Vem guiar-nos na batalha. Um triunfo na batalha e no final o amor nos susterá. O Senhor é a força do seu povo. Seu amor nos preenche de valor e convicção. Os homens sem Deus são desertos solitários. O mundo necessita conhecer o amor do nosso Deus, Senhor. Vem guiar-nos na batalha, Senhor. Vem guiar-nos na batalha, com triunfo na batalha e no final a esperança brilhará, Senhor. Com triunfo na batalha e no final a esperança brilhará. É o momento da ceia, né? Podemos ficar tudo, podemos sentar. Você que está em pé, ó, por aqui na frente, aqui no meio tem cadeira. No final nós temos mais convívio, né? Lembrando.
Vamos nos acomodar. Para darmos continuação. Quero adorar-te, quero louvar-te, Jesus Senhor. Quero adorar-te, quero louvar-te, Jesus Senhor. Em nossa fraqueza, força é o Santo Espírito que aos fiéis. Quero adorar-te, quero louvar-te, Jesus Senhor. Quero adorar-te, quero louvar-te, Jesus Senhor. Confiamos em Cristo, Príncipe da paz, amor, alegria e apoio nos traz. Quero adorar-te, quero louvar-te, Jesus Senhor. Quero adorar-te, quero louvar-te, Jesus Senhor. A sua palavra é nosso prazer e na caminhada vou sempre aprender. Quero adorar-te, quero louvar-te, Jesus Senhor. Quero adorar-te, quero louvar-te, Jesus Senhor. Quero adorar-te, quero louvar-te, Jesus Senhor. Bom dia, amigos, igreja. Esse momento da ceia do Senhor, o momento que Jesus Cristo instituiu para que a igreja dele, em todo lugar do mundo e em todas as épocas, lembrasse do que foi a entrega do próprio Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele entrega a sua vida de maneira voluntária e ele entrega com um propósito, que é salvar e trazer a redenção para toda a humanidade e para cada um de nós. Jesus deseja que a igreja dele coloque esse ato de amor de Deus e do próprio Cristo como centro da adoração e da fé de cada um de nós. E a gente vai ler uma escritura que vai reforçar isso, que está em Efésios capítulo 2, versículo do 4 ao 6. Então a gente vai ver a carta aos Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos que viviam em Éfeso. Efésios capítulo 2, versículo do 4 ao 6. E aí o apóstolo diz o seguinte:
Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Até aqui, né? Então aqui ele está falando de um aspecto muito importante do que foi a crucificação de Jesus. Jesus Cristo, ele nos amou na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Então nenhum de nós era merecedor da graça e do amor de Deus. E mesmo assim, Deus entrega seu Filho na cruz para nos salvar e deseja que esse tão grande amor toque os nossos corações e nos torne seguidores do seu Filho. Ele diz que esse ato se chama graça de Deus, que é um grande presente que nenhum de nós merece receber. E ele diz que quando nos unimos a Cristo, nós ressuscitamos junto com Ele e sentamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, além da salvação, do perdão dos nossos pecados, né? Jesus Cristo, ele faz com que a gente viva e receba bênçãos espirituais muito valiosas, né? Que vem dessa nossa relação que a gente cria com Deus. E tudo isso graças ao ato de amor dele na cruz do Calvário. Então agora, nesse momento da ceia, a gente vai comer o pão, que representa o corpo que Jesus Cristo entregou voluntariamente na cruz, e vamos tomar o suco de uva, que representa que esse sacrifício dele foi um sacrifício de sangue, que ele precisou entregar a própria vida para que hoje a gente tivesse acesso ao Pai. Que essa reflexão nos ajude a olhar para Deus e para o outro com muito amor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos agradecer, Pai, porque Jesus Cristo é a nossa inspiração, Pai. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Tudo que temos hoje, Pai, vem da graça do Senhor em nossas vidas. Quando nós nem pensávamos em Ti, Pai, quando nós estávamos desprezando o Senhor, Pai, com a nossa rebeldia, os nossos pecados, o Senhor ainda assim estava nos amando, Pai, e nos amando com Jesus Cristo na cruz, Pai. Queremos muito reconhecer esse amor e queremos viver esse amor em nossas vidas, Pai, seguindo o Seu Filho, Pai. Obrigado por tudo. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Esse agora é um momento também muito importante para a igreja, é o momento das ofertas. Esse momento é um momento voltado para os membros dessa congregação,
mas você que nos visita, se sinta à vontade se quiser fazê-lo. Eu queria ler com vocês um verso da Bíblia que vai falar sobre a importância da consciência que a igreja tem com relação às ofertas para Deus. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 18 e 19. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que se reunia numa localidade, Filipos. Eles eram os filipenses. E aí ele escreve sobre vários assuntos que são pertinentes para a fé, para a vida cristã. E ele vai falar algo sobre ofertas também. E aí são ensinamentos muito valiosos, porque vem do Espírito Santo de Deus para a sua igreja. Filipenses 4, versículo 18, diz assim. Ele, o apóstolo Paulo, falando para a igreja, né? Diz assim: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele era um missionário da igreja. Ele levava o evangelho para cidades que não conheciam a Deus, não conheciam o cristianismo, e ele precisava de apoio das igrejas. E as igrejas apoiavam o avanço do evangelho através de suas ofertas. E aqui ele reconhece essa ajuda que a igreja enviava para ele. E a partir disso a igreja ela foi se expandindo e alcançando vidas, corações para Deus. E é legal porque ele diz o seguinte, que essas ofertas não são agradáveis para ele. Ele diz assim, essas ofertas são aceitáveis e agradáveis a Deus, né? Então, a ideia da oferta está muito ligada à nossa relação com Deus, à nossa gratidão a Deus, ao plano de Deus, e é nesse espírito que nós ofertamos a Ele. E no último versículo 19, ele diz que Deus ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades, né? De acordo com as riquezas, né, da glória dele em Cristo Jesus. Então, da mesma forma que a gente participa, né, do avanço da igreja, né, do crescimento da igreja, da vida da igreja através das ofertas, Deus vai suprindo todas as nossas necessidades com a graça gloriosa dele em Cristo Jesus. Então, isso nos dá confiança e fé para a gente poder ofertar a Deus, né, com gratidão no coração. Então, vamos orar agora por esse momento das ofertas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos agradecer, Pai, porque o Senhor nos dá várias maneiras, Pai, de participar, Pai, do trabalho e do serviço do Senhor, e ofertar é uma delas, Pai. É um grande privilégio para nós, Deus eterno, poder servir ao Senhor através das nossas ofertas, do fruto do nosso trabalho, Pai, poder oferecer, Pai, a melhor parte, Deus eterno, daquilo que recebemos, Pai, dedicado ao Senhor, Pai. O Senhor tem sido fiel, Pai, e tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem dado mais do que precisamos, Deus eterno, a ponto que hoje podemos ofertar, podemos ajudar uns aos outros, Pai, ajudar os necessitados. Queremos muito imitar o coração generoso do Senhor uns com os outros, Pai, e com a sua igreja. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos por de pé. Antes, como sempre, você pode fazer sua oferta. Vamos continuar adorando a Deus. Quando Deus criou o mundo e os anjos lá do céu, houve raios e relâmpagos saindo de suas mãos. Eterno é o nosso Deus. E Deus não estava brincando ao expulsar Adão e Eva, porque desobedeceram e quebraram a lei. Ele volta muito em breve e espera que saibamos. Eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus que reina acima dos céus com amor, justiça e poder. Quando a escuridão cobria a imensidão da noite, Eterno é o nosso Deus. e com uma só palavra ele criou a luz. Eterno é o nosso Deus. A
Podemos sentar. Todo mundo continua na sala, as crianças também, por enquanto. Que João vai passar alguma coisa aqui, tá bom? Depois vocês... Continua boa, né? Obrigado. Letra grande, é garrafais, né? Consigo. Vou pegar. Opa, começou bom. Tudo bem. Bom dia. Que bom estarmos aqui junto com a igreja de... Nem olha para ali, ali é material. Quebrou, está quebrado, né? Que não seria das empresas se não quebrasse, né? Não ia... tranquilo. Oi. Minha aula está no celular, está na minha cabeça, está no coração e está ali. Se quebrou... Olha lá, o negócio está bom hoje, hein? Legal. Tá tudo tranquilo? Tá bom, então Del é um bom... É bom. Bem-vindo a todos. Então, bem-vindo especial para a família de Saadia. Tá tudo aí, né? Para aí, muito bom. Família lá da Bahia, terra que eu amo muito. Passei a adotar como minha desde 2009, né? Que eu e minha esposa morávamos em São Paulo, né? E aí mudamos para a Bahia. 2009 e lá estamos até hoje, né? E gostamos muito de lá. E os irmãos lá de Salvador mandam aquele abraço, né, para todos. Vocês sabem que a igreja é irmã, Salvador e Recife tem um apego grande um pelo outro, né? Então isso é muito especial. Tá dando microfonia, né? Será que é a minha posição? Certo. Bom, a gente teve o camp com os nossos jovens. Tem jovens aqui? Tem, né? O camp, para quem não sabe, é um evento que acontece todo ano nas nossas igrejas no mundo todo. Aqui no Brasil já fazem 10 anos que acontece esse camp. São jovens de 9 a 19 anos que no mês de julho ficam juntos por uma semana, de várias igrejas juntos, aprendendo sobre Deus, relacionando com Deus, uns com os outros. Jovens de vários estados, né, e mantém-se esse contato após estarem juntos. São amizades saudáveis, famílias funcional, né? Isso é muito, muito especial. E como o Recife enviou uma galerinha bem legal esse ano, e o ano que vem eu acho que vai muito mais, né? A gente queria passar aqui um vídeo de um pequeno tempinho que foi de 6 dias lá. Eu e Li tivemos. Então essa camisa é do camp. Opa! Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é. Amém. Que legal.
legal. Foi muito bom. E os jovens que foram estão aqui? Estou vendo 2 aqui, 3. Você gostaria de falar uma coisa em especial que vocês gostaram muito? Vem aqui, Juan, a Rebeca. Vem, Esté, por favor. Estelinha, o Miguel. Cadê o Miguel? Vem, Milena, por favor. Vamos, pessoal, conhecer vocês, perguntar como foi. Aí. Que legal, né? Vocês resumindo tudo o que aconteceu em poucas palavras. A gente não treinou nada. O que eles falaram é isso aí. O que você falaria assim? O que o camp representa para vocês? Que eu aprendi mais a Deus e me diverti muito. Diversão e aprendizado a Deus. Muito bom. Você, Milena? Eu gosto das pessoas que tem lá, que tem a graça e que é muito bom. As pessoas, né? O convívio. Muito bom. Juan. Eu gostei das aulas e do pão de queijo. Das aulas, pão de queijo mineiro é muito bom, que esse camp é em BH, né? Então vocês sabem. Muito bom, muita sinceridade aqui, legal. E aí, Miguel? Eu achei muito mágico e acolhedor, porque é um ambiente muito legal lá. Ambiente legal, mágico e acolhedor. Cara, que legal, muito bom, Miguel, muito bom. Ah, temos aqui a Rebeca, agora vai sair. Vamos lá. Não, resume aqui, se você não quiser, tudo bem. Os desafios. Quais desafios? O de comer sem a mão. Comer sem a mão? E o de dar na boca. Dar na boca? Comida na boca. Ah, o outro, serviu o outro na boca. Ah, legal. Isso foi bem legal, você gostou bastante. Das aulas você gostou também? Sim, e das amizades. Você fez muitas amizades? Média. Qual cidade e igreja que você fez mais amizades? São Paulo. Agora me esqueci. São Paulo, eu vi você com vários lá. Rio de Janeiro, Campinas, Goiás. Paraguai. Paraguai, a turma estava lá também, legal. Salvador. Henrique, Esther, Ruth, eu vi. Qual é o outro? Esqueci agora. Lembrou de mais alguma coisa? As aulas são muito boas também. As aulas foram boas. Parabéns, muito bom, obrigado. Legal, vamos lá. Êêêê! Muito bom. Que legal. Pão de queijo. Tinha que falar do pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo é muito bom. Isso aqui não vai virar de novo não, né? Bom, a gente vai ter... Hã? Não entendi. Não, as crianças já podem ir para a sala, por favor, tem a aulinha delas, acho que elas preferem lá, né? Do que aqui, vão estar junto com outras crianças. Então, bem-vindo a todos, eu me chamo João Batista. Não da Bíblia, porque o da Bíblia está sem cabeça, né? Eu ainda tenho a minha, graças a Deus. E minha esposa, linda, Lee. É Eliângela, mais conhecido como Lee. Eu nasci no interior do Maranhão, em cidade chamada de Imperatriz do Maranhão. Fui para São Paulo ainda jovem para ganhar dinheiro, estudar e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro nunca consegui. Ainda que eu trabalhei muito, né? E aí eu sei que eu fui para lá para me tornar um cristão e conhecer a minha esposa. Isso tenho certeza. A gente já tem 33 anos de casado. 34? Você viu? É tão bom que passa rápido, né? Eu sempre erro a data. 34, temos 3 filhos maravilhosos. O Caio está casado, mora lá em Brasília, né, hoje. Lidera a igreja de Brasília com a sua esposa Sara. Minha filha Camila, que mora no interior de São Paulo, Tatuí. Quem conhece Tatuí?
Deve conhecer, né? Que você morou lá. É próximo, uma cidade bem legal para morar. E a minha filha Maria Gabriela, 19 anos, mora em Salvador, está estudando Relações Internacionais na UFBA. Ela está super animada. Jornalismo. A pretensão é ser jornalista. A gente falou que essa profissão é complicada, talvez não ganhe o dinheiro que precisa, né? Mas ela está animada, ser jornalista. Então é isso. E aí a gente quer passar para vocês hoje aqui uma aula. Eu dei lá em Salvador, mas eu acho que vai ser muito bom a gente falar das escrituras aqui, que a gente vai começar lendo João capítulo 9. E a gente vai falar sobre uma história com Jesus. Uma história com Jesus. Então eu queria agradecer ao Marcelo, a Sandra pelo convite, cada um dos irmãos que ajudam aqui, o Robson e Edila, Jacques e Jéssica, Clivandi, Saadia, tem várias, a gente falando o Pedro, né, na música aqui com a Aliciana, são vários irmãos e irmãs na louvor, né, bastante gente. Muito agradecido vocês por dedicar o tempo de vocês voluntariamente para cuidar uns dos outros, se fortalecer em Deus. A gente é muito agradecido pela igreja aqui. Tem o João de Olinda, tem quantos anos de cristão já, João? 25, né? Discípulo fiel, homem de Olinda, ele que me ensinou por que a cidade de Olinda se chama Olinda, né? E aí, agora hoje eu sei, acho que vocês já sabem também, nem vou repetir isso, né? O João já deve ter ensinado. Então vamos lá, uma história com Jesus em João 9. Acompanha comigo, ou aqui na tela, abra sua Bíblia, fica bem mais interessante. A gente vai ler, começar aqui no versículo 1. E é interessante, e a gente vai até o versículo 7, que a questão de uma história com Jesus, geralmente cada um de nós, se fôssemos contar uma experiência com Jesus, vocês teria uma história para falar. Tendo religião ou não, sendo de qualquer religião, você vai dizer, não, um dia Deus falou comigo. Um dia eu estava numa situação assim, 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 Deus falou comigo. Deus agiu naquele momento, né? Todos nós temos uma história para contar sobre Jesus. E a minha pergunta é, qual é a sua história com Jesus, né? Como que você se sentiu, né? Não vai precisar responder, mas para você refletir em cima do que nós vamos ler agora. Então, João 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e ficou vendo. Grande milagre. Esse homem era um homem cego de nascença, imagina. Era algo difícil de alguém poder mascarar, né? Dizer que alguma outra coisa pode ter acontecido. Era de nascença. Mas alguns pontos que a gente pode aprender aqui. Jesus viu esse homem cego de nascença. Jesus, onde ele andava, ele muito atento às necessidades, né? Ainda que ele tivesse muitas coisas para fazer, mas ele viu que havia aqui um homem ali cego de nascença. E aí os discípulos vão lá e se dirigem para ele perguntando, mestre, quem pecou? Foi ele mesmo? Foi os pais dele para ele nascer cego? Essa pergunta traz muitas questões, porque geralmente as pessoas relacionam ou ligam algum defeito das pessoas como sendo um castigo de Deus. Às vezes a pessoa está com algum problema físico, está com doenças crônicas que não cura,
E aí as pessoas chegam e falam, isso deve ser Deus castigando. Foi por causa aquele problema lá atrás. Aí quem conhece a pessoa fala, não, ou nasceu assim porque Deus está castigando. Mas não é assim. E os discípulos, parecia que eles tinham essa dúvida. Porque eles perguntaram para Jesus, né? Jesus, ele está assim por quê? Os pais? Então, tinha essa cultura que os discípulos tinham dúvida, mas a coisa boa é que os discípulos perguntaram. Uma coisa é quando você tem dúvida, carrega ela para a vida toda e não se abre, e não pergunta, mas afirma, né? Quando vai falar alguma coisa para alguém, você tem certeza que é aquilo, até um dia que alguém chega e fala, não, não é assim, né? Não é dessa forma. E aí os discípulos, quando fez essa pergunta para Jesus, Jesus respondeu, né? Logo de cara Jesus fala para eles, não, versículo 2, né? Não foi nenhum problema que aconteceu. Vocês pegaram por que o homem tinha nascido cego? Era para a honra e a glória de Deus. Era para Deus ser glorificado, né? Dificilmente a gente pensa assim, eu estou passando por esse problema e essa dificuldade, Deus vai ser glorificado com isso. Às vezes quando a gente sai do problema e a gente vê, não, Deus estava trabalhando, mas dificilmente quando a gente está no meio do problema a gente pensa, isso é para a honra e glória de Deus. Deus está sempre trabalhando em nossa vida, seja a história que a gente está passando, o problema que a gente estiver tendo, Deus fala que vai trabalhar e Ele trabalha. E aí a pergunta era, mestre, quem pecou, né? Como se dissesse, qual é a causa dessa cegueira, né? Mas a pergunta vinha acompanhado já de uma resposta, né? Qual é o sofrimento dele? Era um castigo. E aí Jesus fala, era um sinal de Deus. Olha o versículo 3, vamos ler de novo. Acompanha comigo. Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. A obra de Deus se manifestando na vida de uma pessoa que nasceu cego de nascença. Isso é uma honra poder Deus se manifestar por meio da nossa vida. E aí os discípulos tinham essa visão, eles, a partir daquele momento Jesus ensina, porque Jesus estava sempre discipulando e ensinando. Jesus tem essa característica, né, de não deixar a gente com dúvida. Uma vez que a gente busca, que a gente procura, Ele vai lá e deixa claro para a gente. Talvez você e eu tenham alguma dúvida sobre religião, né? Você fala, não, a religião é tudo igual, tudo está voltado para interesse, mas não é bem assim, nem tudo é igual, né? Em todo lugar tem coisa diferente. Tem a parte boa e a parte não boa. E igrejas também, né? Como qualquer segmento hoje da sociedade, de empresas, ONG, né? Você vai saber disso. Mas quando você vai atrás e procura, e esse ir atrás é atrás de Jesus. Como Jesus vivia? Como que Ele ensina? Como que eu devo fazer as coisas? Porque a falta de conhecimento é que traz a ignorância das pessoas. Inclusive, o profeta falou em Oséias, né? Que a falta de conhecimento destruía o povo dele. E hoje vamos ver que as pessoas têm andado meio preguiçosas para conhecer mais Cristo, né? Quanto mais leviano for e saber só um pouco, lê muitas mensagens, mas não aprofunda naquilo que está lendo. Então, tem muito conhecimento, pouca prática e pouco aprofundamento naquilo que tem conhecido. Isso também não vai resolver muito, né? Conheça pouco, se for o caso, mas com profundidade aquilo que Jesus está ensinando. Perguntas, respostas, vai ajudar bastante a gente no nosso trajeto, né? Outra coisa que a gente vê aqui no versículo, vamos partir lá para o versículo 8. O homem ele foi obediente. A forma como Jesus trabalhou foi até um pouco assim, como? Nojento, não sei, será que é? Pode ser, né? Cuspe com lama. Mas ele aceitou tudo isso, ele foi super humilde. E Jesus, até o fato de Jesus usar cuspe com lama, formar uma massa ali de barro, né? E colocar,
Isso mostra Jesus dando uma lição, porque nós fomos criados no pó da terra, né? Ele fala, a terra vai fazer aqui o trabalho da vida, da luz, né? da visão para ele. E manda ir para a água é vida, né? O tanque de Siloé, que significa enviado. E também tinha uma verdade ali, que Jesus é o enviado, né? Ele que é o enviado de Deus. Ele manda exatamente para esse tanque e o cara obedece. Porque ele poderia questionar, né? Muitos de nós talvez questionávamos. Você não é o Jesus que cura, que ressuscita? Por que tem que passar essa lama no meu olho, no meu rosto? Por que eu tenho que ir num tanque se você pode curar? Acho que você não é o cara, né? Você já foi alguma vez em médico assim, que o médico chega lá, quase não pergunta nada, já passa a receita? Você sai de lá decepcionado, né? Caramba, o cara nem olhou, nem perguntou, não colocou nenhum aparelho em mim e já me liberou, né? Como se estivesse ganhando por demanda, né? Às vezes acontece também, né? Mas no caso de Jesus não era assim. Jesus quis pecar, tocou nele, passou lama, cuspiu, falou, vá lá, se lava que vai dar certo, você vai conseguir enxergar. E aí ele foi, lavou, rapidamente tudo aconteceu. E aí voltou vendo, cara grato, né? Depois da bênção, da cura, ele volta. E olha o versículo 8. Vamos ler o versículo 8 em diante aí do 9. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no ele. E ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Interessante, o homem agora curado, motivo de festa, de alegria, estavam sendo questionados pelas pessoas do círculo de amizade mais próximo. Amigos, vizinhos, que costumavam ver ele. Falando, não é possível, como assim? Vamos pensar como o ser humano pensa. Realmente, como do nada, do Neida, você está aqui curado. Me explica isso, né? Parece com ele, mas não parece, né? Talvez ele estava feliz, animado, os olhos bem brilhantes, enxergando. Realmente é outro cara, né? Você viu uma pessoa quando nasce em Cristo, que se batiza, que está arrependida, é outra pessoa, assim, alegria, ânimo, gratidão. Né? A pessoa está diferente, né? Uma diferença de dentro para fora, né? A gente sente nitidamente que a pessoa está diferente. E aí ele é questionado por alguns, havia ali uma meio que discussão, né? Uns interrogando, outros dizendo como, assim. Mas uma coisa chama a atenção, que ele fala, o homem que me curou. Nesse momento, Jesus era o que para ele? O homem. O homem me curou. E a gente vai continuar lendo, a gente vai ver a forma como ele vai agora desenvolvendo essa questão de que o homem me curou, sou eu mesmo, né? Eu estou aqui, carne e osso, pode ver, o homem chamado Jesus me curou. E é interessante que até essa parte de reconhecer que Jesus foi homem, que viveu no nosso meio, é um requisito para confessar a sua fé em Cristo Jesus. Isso está lá em 1 João 4, 2 e 3, vocês podem anotar, né? Você vê, quem não reconhece que Jesus veio de carne, de homem, não confessa, não é um cristão, né? O apóstolo fala exatamente isso. Então, o primeiro ponto é que ele reconhece que Jesus veio de homem, era o homem que veio de Deus, né? E aí, vamos partir para o versículo agora 13. A gente vai lendo aqui para a gente está lendo aqui um texto de uma Bíblia, que isso... É importante a gente entender
contextualizar, né, para entender a época, para quem isso foi escrito e que forma que isso foi desenrolando, que é fazer exegese do texto, né? É o meio mais prático ou de ensinar, de pregar, de dar um sermão, para não cometer uma heresia, né? Não cometer erros. É ler um texto e explicar o texto para todos que estão lá. É isso que a gente está fazendo aqui. Versículo 13. Levaram aos fariseus. Lembra que quem tinha aparecido lá antes para questionar? Amigos e vizinhos, né? Estavam perguntando, é ele, não é ele, não é ele? Agora sim, bom, a gente está em dúvida se é ele mesmo, parece ser, e falou que foi um homem chamado Jesus. Vamos levar para quem entende do assunto, para quem entende sobre milagres. Quem era? Outra turma. E aí, versículo 13, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. E o homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, quer dizer, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Uau! De um homem, agora ele aprofunda no relacionamento com Cristo. Eles acham que Jesus é o que agora? Um profeta. Eles foram aprofundando as perguntas e ele não foi arredando o pé. Não foi covarde. Ele não estava com medo. Não, o cara me curou, o homem me curou, eu estou aqui bom e eu não vou mentir, não vou dizer que não era. E quanto mais me perguntar, mais eu vou falar, eu não vou desistir. E aí eles estavam lá, imagina, chega um milagre na frente deles, eles não reconhecem o milagre logo de cara e se atentam ao quê? O que tinha acontecido no sábado. Esse cara não é de Deus? Como pode num sábado fazer isso? Que era uma lei, né? Exatamente isso. Quando a gente está apegado a legalismo, pessoas estão morrendo do nosso lado de necessidade e a gente não ajuda. E hoje a gente sabe que essa questão do sábado, Jesus é o sábado, né? Jesus é o sábado. E hoje não precisa guardar o sábado. E guarda Jesus no nosso coração. E aí a gente fala, mas por que o culto é no domingo? Se deixar o sábado? Simples. Quando Jesus ressuscitou foi que dia? Domingo. Por isso é o dia que a gente tira para comemorar a ressurreição de Jesus. Não é mais o sábado. E pode ser qualquer outro dia, desde que em todos os dias eu adoro a Deus. Não é mais só um dia. Então o legalismo de um dia só, Deus viu que não dava certo, mesmo porque muitos nem guardavam. Porque era muito rígido o negócio do sábado, né? Se um servo trabalha, um empregado trabalha, se um animal carrega uma carga, se um faz comida naquele dia, era digno de morte, ia morrer, a pena era a morte. E Deus, em sua grande misericórdia, falou, deixa eu tirar o fardo dessa galera, trazer Jesus, e ele é o sábado, é ele que nós devemos adorar. E o fato de ser domingo, ou segundo ou terceiro dia para a gente estar reunido, isso não faz diferença. Domingo, por a logística e por ser ressurreição de Jesus, a gente então faz no domingo, né, onde a maioria está mais de folga assim, dos trabalhos. Só uma explanada para a gente entender mais sobre isso, porque ele falou aqui sobre o sábado, e então ele não era de Deus porque tinha sido no sábado a cura. Certo. E aí ele traz aqui que foi um profeta. Ele é um profeta. Vamos ver a reação aqui no versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Eita, agora o bicho vai pegar, hein? Eles não acreditaram.
Não, você não era cego de nascença. Até aí tudo bem, porque talvez eles não conhecessem o rapaz, né? Trouxeram os parentes lá e vizinhança que levaram, e ele continuava dizendo que tinha sido. Eles não conheciam, falaram, então tem uma pessoa certa que pode nos dizer se realmente de fato ele nasceu cego. Quem? Os pais. Traga os pais dele aqui. Imediatamente, vamos ver o que aconteceu. No versículo... Eu parei em qual? Nem vi aí. 19. Então perguntaram. O pai chegou, agora estão interrogando os pais, né? É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Foram duas perguntas em cima da outra, bem objetivo. Este é o seu filho e como ele nasceu cego? Não entendi. Como ele pode ver agora? É isso. Como ele pode ver agora. Obrigado. E aí os pais respondem. Vamos ver a resposta dos pais. 20. Respondeu os pais: sabemos que ele é nosso filho. Primeira pergunta, ele é nosso filho. E que nasceu cego. Respondeu as duas perguntas. E aí ele fala: mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes lá já havia decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Uau! Gente, nessa época ali, eles podiam sair dali já condenados à morte. A religião deles estava ficando por terra, ali confessando que Jesus era o cara, ele que tinha feito aquilo, ele tinha desobedecido a lei do sábado. E agora os pais, não, ele era nosso filho, ele realmente era cego. Agora, como ele foi, realmente os pais não estavam lá, né? E com medo, eles jogaram, pergunte para ele, tem idade. Diz os historiadores que pode ser que esse rapaz aqui, aí não é certo, mas tinha uma idade, se vocês pesquisar aí, 17, 18 anos, que ele já tinha idade para realmente responder por si, né? Por isso falou, pergunte a ele, jogou a bola, pergunte, ele pode responder por si, e deixou com eles lá, porque não queria comprometer a família, e todo mundo de repente podia sair de lá, a família toda em maus lençóis, né? E aí quando eles falaram isso, no versículo 24, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Agora eles envolvem quem? Deus. Para a glória de Deus, diga-nos a verdade. Mas ele estava falando a verdade. E precisa ter cuidado quando você quer forçar uma situação e enfiar Deus no meio, né? Você está desconfiado, sua vida não está muito boa, mas você vai lá, não, Deus é glorificado, Deus é isso, mas será que é isso mesmo? E eles, em nome de Deus, estavam lá dizendo: fale a verdade. Aí vamos ver o que ele falou? No versículo 25, ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aí lhe fizeram mais uma pergunta no 26. Então lhe perguntaram: o que ele fez ele? Como ele abriu os olhos? Já tinham perguntado, para que de novo? No 27, ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Aí agora o cara falou tudo ou nada. Eu acho que agora vocês querem ser discípulo dele. Nesse momento ele já se coloca como discípulo de Jesus. Um homem chamado Jesus, um profeta, agora discípulo.
Se vocês também querem ser discípulos dele, ele já estava convencido ali que tudo aquilo que estava acontecendo era uma perseguição, Jesus era o Filho de Deus e nada poderia acontecer daquela forma se não fosse um homem de Deus fazendo, né? E aí quando ele fala isso, meu amigo, olha o 28. Então os insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde ele vem. Eles nem sabiam quem era Jesus. Em tese, eles ouviam de Jesus, mas por não ter conhecimento, não aprofundar em Cristo, não sabia o que as Escrituras falavam de Jesus, porque estava recheada de Escrituras falando de Jesus, inclusive Moisés, Isaías, né, falando de Jesus. Então mostrava que eles não sabiam de fato quem era, né, Jesus. Impressionante ver como a falta de conhecimento traz essa ignorância em nós. E contando que esse homem ainda, a história ele era jovem, mas ele não se deixou intimidar pela cúpula, né, da turma lá, que se dizia muito entendido, ele manteve firme. Eu acho que independente da idade que a gente tem ou que a gente está na igreja, nossa convicção não pode oscilar ou mudar com o passar do tempo. Com os desafios que a vida traz, com a influência da mídia na nossa vida, com ensinos às vezes torpes, mudado, né, que deixa a gente em dúvida. Convicção de quem transformou a sua vida. Como eu era e como eu sou hoje. A gente está falando aqui de uma cegueira física, mas nós, antes de conhecer a Cristo, éramos cegos espiritualmente. Não enxergavam palmo espiritualmente na frente, né? E Deus foi lá na sua misericórdia, pegou pela mão, nos ajudou, né, e quer ajudar e continuará ajudando. O ponto é, a gente vai defender Cristo como esse homem cego defendeu? Quando vinha os questionamentos, a pressão, né? E hoje de todos os lados tem, né? Você não precisa nem sair de casa para ter pressão. Se você ligar a televisão, pegar seu celular, seu tablet, abrir seu computador, começar a pesquisar coisas, você está sendo pressionado por ideologias e muitas coisas ali que às vezes não vai de encontro com o que Jesus ensina. Existem muitas coisas boas também, né, na internet que você pode pegar e aprender. Mas aqui não era o caso deles aqui. Eles estavam insultando ele porque ele tinha falado. E aí é o legalismo de novo. Não, Moisés é o nosso pai, né? Fala, não, eu sigo tal coisa. E aí usa isso como jargão ou como justificativa para não fazer o que é certo. Não sei se você já conheceu pessoas assim ou se você era assim, né? Eu era assim, né? Pegava uma coisa, me sustentava nisso, ficava orgulhoso ali para não mudar a minha vida. E era para o meu próprio bem. E pode ser muita coisa, um pecado na vida da gente, um vício, uma coisa que você gosta muito de fazer, que você não quer. Eu lembro quando eu me tornei cristão com 21 anos, lá em São Paulo. E porque eu conheci a igreja. E tinha muitas coisas na minha vida que era difícil de largar. E eu, às vezes, me apegava muito. Por exemplo, eu lembro que eu tinha um relacionamento com uma menina lá em São Paulo. E quando eu estudei a Bíblia, meu relacionamento era muito impuro, né? No mundo, relacionamento sexual é normal, né? Quando você conhece a Cristo, você vai ver que precisa ter uma pureza, né? Um relacionamento puro como Cristo. E eu lembro muitas vezes, falei, mas a gente se ama. Por que não podemos estar juntos? Por que não podemos ter relação, né? Mas só que o amor está trocado, né? Quando você coloca o amor acima de Deus, aí você tem que refletir, nós precisamos refletir que Deus é o amor não é Deus. Entende? E aí se você põe coisas para continuar no erro em nome do amor, está errado, está trocando. Né? É Deus em primeiro lugar, e se você realmente ama, você vai colocar Deus em primeiro lugar, amar a Deus, e aí você vai ver como as outras coisas passam a ter sentido. Quando a gente ama realmente Deus e coloca Ele em primeiro lugar. Certo? Bom, aí a gente parou no versículo, vamos no 30. O homem respondeu, ora, isto é extraordinário. Agora ele já trouxe aqui uma como é que chama isso? Uma sagaz? Ou uma ironia, né? Uma indireta. Isso é extraordinário, né? Moisés é o Deus, tá bom. Ele fala, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não
não houve pecadores, mas houve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Muito convicto, né? Eu quero ter essa convicção, né? Na frente assim dos caras, cara a cara, né? E trazendo argumento já, olha, profundo. Ele passou de um homem que ele não conhecia para um profeta, um discípulo, e agora pregando. E aqui já se concluía que era para a honra e glória de Deus que ele tinha nascido cego, porque provavelmente em outras situações ninguém iria falar o que ele estava falando para aquele grupo ali, basicamente incrédulo, né? Achando que estava fazendo a coisa certa, mas não estava dando ouvidos. E ele levando ali Cristo para aquele grupo, né? Levou para os vizinhos e parentes. Você já teve vizinho que quase você não fala? Ou ele não fala com você? Entra e sai numa velocidade, né? Que talvez bom dia, né? Mas nesse momento os vizinhos queriam saber o que tinha acontecido, era notícia, levaram ele lá para falar com os fariseus, e ele levando o testemunho de Cristo para todos. O caminho de Deus aberto ali, né? Para que ele pudesse falar e alguns corações pudessem ser mudados. E aí ele fala isso. No versículo 34, diante disso, eles se quebrantaram, se ajoelharam. Foi isso? Vamos ver, 34. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Eles viram que não ia quebrar o cara, não ia fazer com que ele dissesse diferente. Falou: você é cheio de pecado, seu incrédulo e ímpio e um monte de coisa. Como assim? Como é que... Eles não questionaram mais ali se Jesus não era de Deus. Agora o problema era ele. Você é cheio de pecado. E às vezes uma pessoa muda de vida e tinha uma vida tão disfuncional que você fala: não, como assim? Essa pessoa agora vem falar de Deus? A pessoa vivia roubando nas drogas, ou mentindo, trapaceando, um corrupto. Mas é possível mudar. A gente precisa dar o crédito, confiar que Deus muda. Todos, né? E para Deus não existe o pecadinho, o pecadão. Onde tiver pecado, é pecado. E pecado afasta a gente de Deus, né? Todos na nossa vida. A gente fica classificando, né? Mas para Deus, pecado é pecado. Bom, expulsaram o homem. Parecia que tudo tinha acabado. Olha o versículo 35 em diante. Jesus ouviu que o havia expulsado e o encontrou. Ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Por de tudo isso acontecido, Jesus, oh coitado, expulsaram o cara. O que vai acontecer com ele, a sua família? Deixa eu ir lá falar com ele. Você crê no Filho do Homem? Porque a primeira pergunta que ele responde é: quem foi a pessoa que curou você? Ele fala: o homem. E aí Jesus chega e fala: você crê no Filho do Homem? No homem? Aí olha o que ele fala. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Uau, precisava disso, né? Ele agora, Jesus volta, ele enxergando bem, já passou por todo o crivo lá da sociedade, dos fariseus e tudo. E agora eu creio. Ele não arredou o pé. Passar o que passar, eu estou com o Senhor, estou com Cristo. Agora ele conhecendo quem era Jesus, ali do lado, o que Jesus tinha feito na vida dele toda, ele não desistiu das convicções dele. E aí, versículo 39, disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornam cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Começaram a entender a mensagem, né? Então,
O homem que era cego de nascença começava a ver, os que eram fisicamente podiam enxergar estavam cegos espiritualmente. E Jesus indiretamente ensinou eles ali. Eu acho que essa é a nossa grande pergunta, né? Questionamento. Se a gente está cego espiritualmente, né? Se Deus está falando com a gente anos após anos e a gente tem enxergado, tem resolvido, né, realmente entregar nossa vida para Cristo. Jesus fala que sem Ele a gente não pode fazer coisa alguma. Sem Jesus não podemos. Por mais que a gente faça alguma coisa nesse mundo, vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. A gente pode construir coisas aqui, é bom que a gente trabalhe, seja bons trabalhadores e conquiste coisas, mas lembre-se, quanto mais caras as coisas que a gente comprar, vai ser lenha cara. Tudo vai pegar fogo, tudo vai enferrujar, um dia se acaba. Você já comprou um carro novinho que até o fato de bater a porta com violência, você fala, eita, que dor, né? Depois de alguns tempos, você está fechando com a perna, né? Não está mais nem aí, né? É assim as coisas se mudam. A gente vai ter, usufruir, a Bíblia fala para a gente usufruir, né? Contemplar a vida. Porém, não se apegar a isso, ao ponto de não ter tempo para estar com Cristo, de estar numa comunidade que realmente ame a Deus, né? Buscando, ensinando nossos filhos de Jesus. Como saber? Se o seu tempo não sobra para estar com Deus, família, algo está errado. Porque ganhar dinheiro nunca está bom. Quanto mais você ganha, mais você precisa. Porque a expectativa nossa é sempre maior. Porque quando você ganha mais dinheiro, o nível de pessoas que têm mais dinheiro, você se eleva a eles. Só que quando chega lá, tem outros com nível maior. Aí você quer ir para o outro. E aí você trabalha, e se cansa, ganha muito dinheiro, mas enquanto isso o filho não está sendo bem cuidado. Está com influência com os amigos, seja presencial ou nas redes sociais, porque não se engane, nossos filhos não estão num quarto protegido se ele tiver com um celular na mão. Tem alguém influenciando ele ali muito no mundo todo. Tem casos de pessoas que saem do quarto e vai se jogar da ponte, porque alguém influenciou ali, está cheirando um spray numa competição, né? E morreu, né? Botando spray ali para quanto tempo aguenta, olhando na tela. A gente sabe disso, né? Mas às vezes você está, eu preciso cuidar bem da minha família, mas acha que cuidar bem é dar dinheiro, é dar brinquedos caros, iPhones, iPads, e não é isso, é estar junto, né? E as crianças se animam com coisas simples, né? A gente é que quer dar coisas caras para ele. Se podemos dar e estamos cuidando, não tem nada de errado. Mas a gente precisa cuidar da nossa família. E ter tempo para elas, né? Se o tempo não estiver dando, cuidado. Tira um pouco das coisas, tira férias. Né? Tira férias. Eu trabalho para a igreja. E é impressionante como para tirar férias para mim é difícil. Porque você tem uma coisa para fazer, aí a minha esposa está sempre lá, ó, são as férias. Esse mês de setembro é o mês da gente tirar férias. A gente tira 15 dias em setembro, 15 em dezembro, né? E ainda não conseguimos tirar, mas ela está lá, está na agenda, 15 dias, porque a gente precisa estar com a nossa família, né? Estar junto, sair. E para mim, se eu tirar férias e ficar na mesma cidade, na mesma casa, eu não tirei férias. Minha cabeça não desliga, eu tenho que ir para outro lugar. Né? Geralmente eu vou lá para o Maranhão, interior do Maranhão, ver vaca, tirar leite de vaca lá com meus parentes, meus sobrinhos, né? Para desconectar. E há um estudo que diz, né? Eu não lembro a fonte agora, que para você desconectar daquilo que você está fazendo, você precisa de 10 dias, no mínimo. Não adianta só um final de semana, ajuda, é bom, mas você precisa de no mínimo 10 dias para dar esse refrigério para a mente, para você poder fazer coisas diferentes. Então, a conclusão, né, que é a gente observar que as transformações pela qual o cego passou, ele enfrentou dúvidas, ele enfrentou família, ele enfrentou vizinhos, os líderes religiosos, né? Aconteceu muita coisa com ele. E ele foi bravo ali, né? Ele não deixou as coisas sem resposta, ele foi respondendo a todos. E a forma como ele foi aprofundando e crescendo na sua convicção, passou de um homem chamado Jesus, né, que a gente viu lá no versículo 11, para Jesus o profeta, e ele é Deus e seguidor, e adorou. Que essa deve ser a nossa perspectiva, né? Aprofundar,
Posso até não conhecer Jesus, mas quanto eu vou aprofundando para eu saber que Jesus é Deus, que Ele é um profeta, e eu preciso ser um discípulo e adorar. Essa é a nossa missão até o fim. Amém? Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre isso, alguma dúvida? A gente tira. Se não souber, chegar no céu a gente pergunta. Às vezes eu já fiz isso e alguém falou, eu estava esperando essa pergunta, porque eu queria tirar uma dúvida. E foi bem legal, né? E sempre é bom perguntar. Fala, Cláudio. Perfeito. Isso mostra que a medicina também está ao nosso favor, né? Lembra do caso de um profeta que estava à beira da morte, ele ia morrer, e aí ele ora, e chega o profeta e fala, olha, Deus ouviu sua oração, você vai ganhar mais 15 anos. Para quem está morrendo, 15 anos é um bom número, né? Sem ter gasto nada com o médico, ter feito nenhuma quimioterapia, sem fazer nada. E aí, Jesus é assim, né? Tem um outro caso que ele falou, põe só um emplasto de ervas amassadas, né? Medicina ali, e curou. Deus também usa medicina, né? Que é a natureza, né? É isso, ele ensinando que o que ele criou também nos ajuda na nossa saúde, né? Estava curada. Perfeito. Esse é um ponto bom, porém a gente precisa ter reflexões profundas sobre isso. Por exemplo, existem algumas religiões que cegamente fazem esse tipo de coisa e recomendam pessoas a não buscar o tratamento ou não tomar o remédio e em nome de uma fé, às vezes, não genuína ou não verdadeira, ou uma fé que talvez não seja a vontade de Deus, as pessoas realmente morrem, porque não foi atrás do tratamento. Então a gente precisa, é uma linha muito tênue em você saber se realmente Deus está querendo aquilo, da cura, para parar com o tratamento, ou se a oração Deus vai atender e vai curar, né? Então precisa, se eu vou por essa linha da oração, eu vou orar e vou fazer exames. Eu vou orar e vou fazer exames. E vou ver se a doença está progredindo. Né? Tem gente que quando parte para essa linha não toma mais remédio, não vai em médico nenhum e quando pensa que não tem mais jeito. Né? Não é isso também. Que Jesus não ensina isso, né? Você está falando que tem uma experiência assim? Não faz nada. Faça por mim que eu te ajudarei, o ditado, né? Os homens fazem uns planos, Deus é quem vai dizer se está certo ou não, né? Tá bom? Obrigado, ótimo tempo. Vamos ter mais louvor? Tá, amém. Alô, som.
Vamos nos pôr de pé? Vamos cantar mais um louvor ao nosso Deus para despertar. Mais que um pai, um amigo, ele sente a minha dor, me perdoa por amor, remove as tentações que envolvem emoções, um alívio. Mais que um pai, um amigo, me alegra no viver, me dá olhos pra eu ver, um caminho arrumado, e quando da sua paz, um abrigo. E eu me apego a este amor, que me conquista com seu valor. Mais que um pai, um amigo, ele firma meu andar, me dá forças pra lutar, me segura em sua mão, mostrando a direção, um auxílio. E eu me apego a esse amor, que me conquista com seu valor. Mais que um pai, um amigo, mais que um pai, mais que um Só um último aviso. Próximo domingo, dia 14, a gente vai estar se reunindo num sítio em Aldeia, quilômetro 13. A gente vai passar uma manhã, um almoço e tarde juntos para comemorar o aniversário da igreja. Então, quilômetro 13. Quem foi ano passado é o mesmo sítio que a gente fez a despedida de Santiago, tá? A gente vai colocar o endereço na rede social, né? Tanto para você chegar de ônibus, ou então para você chegar de Uber. A gente pode distribuir as caronas também, tá? Então se prepare para o domingo que vem, a gente se encontrar lá no sítio do quilômetro 13 em Aldeia, tá? Vai passar amanhã, um almoço e a tarde juntos. A gente vai ter alguns esportes lá, né? Pra gente brincar, vai ter o culto, o almoço, vai ter um vôleizinho lá. Eu fiquei sabendo que a gente tem um irmão na igreja, que ele é um jogador de vôlei bem conhecido em toda a orla de Boa Viagem, Olinda, que é Otávio, tá, gente? Irmão Otávio, viu? E tem também uma pessoa que está estudando a Bíblia, que também é um grande jogador de vôlei. Eu só vou dar uma dica, é irmão de Júlio. Eu não vou dizer o nome dele, não. Vamos ver se eles vão dar umas aulas pra gente lá no dia, né? Vai ser bem legal. Tem as crianças que jogam vôlei também, né? Tem Miguel, de Dominique, Juan, tem várias crianças aí que jogam vôlei bem, tá, gente? Então vai ser bem especial, tá? Orem pelo evento. A gente vai dividir a alimentação, tá, pessoal? Então a gente no grupo vai colocar o que cada um vai levar, né? Então a gente vai fazer a divisãozinha e vai passar para vocês, tá bom? É um ótimo domingo, nosso culto está encerrado. Deus abençoe.